Daniel, se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Bom, vamos lá. Eu me chamo Daniel Bonfim, eu sou engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho, né, formado pela Federal na Mecânica, pela Unifor na Segurança do Trabalho. Eu tenho um MBA em gerenciamento de projetos. Né, eu tenho algo aí como entregar a idade agora, né, não me incomodo com isso, uns 20 anos de experiência com manutenção aí já, Isso é certo? bom. Dos quais 15 diretamente como gerente de manutenção em indústria farmacêutica, e aí vem essa minha bagagem da farmacêutica, né? Uhum. E nos últimos 5 anos, eu faço parte de uma sociedade da empresa chamada Império, né? Até conhecido como a Top. Império, medição, instrumentação e engenharia, juntamente com o Rogério Martins, né, que é um especialista em balanças, também tem mais de 15 anos de experiência com sistemas de pesagem e eletrônica e calibração, e o Alexandre Rodrigues, né, que é da parte da mecânica, né, também tem mais de 20 anos de experiência em mecânica, então a gente tem fresa, tem torno, tem solda, tem manutenção mecânica, e aí nós nos juntamos e formamos essa empresa, né, a empresa tem 7 anos, eu estou há 5 anos, que a ideia é justamente fazer um diferencial de que normalmente você consegue, sei lá, comprar uma balança ou comprar um autoclave e não tem quem instale para você, né? A nossa ideia é fazer um plug and play, que a gente fica brincando, né? Então, assim, você quer uma solução, a gente tem a solução completa para você. Se você quer uma solução simplificada, você também tem. Então, Bacana. essa é um pouquinho da minha história aí. Inclusive, a Império, ela tem a mesma idade, basicamente, da AB Consultoria, né? Acho que a gente entrou nessa empreitada juntos, sempre conversamos, trocamos algumas ideias. Pois Quando é, os né? clientes estão em apuros, eu sempre aciono o Daniel, né? A Império Instrumentação. Nós, né? Naquele evento que nós fizemos quase na inauguração das empresas no hotel, né? Nós 4. Eu, você, a Érica e a... Érica, na época a Ériquinha começou também, Mayra. Exatamente. Daniel, a gente, em farmácia com manipulação, a legislação, ela pede que nós tenhamos um manual de manutenção preventiva, corretiva, né? Então, assim, é exigência a gente ter o período de manutenção de equipamentos, né? Fazer uma manutenção periódica de equipamentos, trabalhar com ações preventivas, né? E a gente sempre está, as farmácias, na realidade, estão sempre fazendo essas manutenções, visando aumentar, inclusive, o tempo de vida útil. A gente vai começar trabalhando com o tema de balanças, né? Com balanças e balanças, nossa, para um laboratório farmacêutico, né? Para qualquer ramo, mas tá, tudo vai a concentração, um simples erro, uma simples margem de erro maior do que a especificação da balança, por exemplo, ela pode dar problemas de não conformidade na dose, né? Então, olha a importância que você tem de trabalhar com a manutenção de eu falo de todos os equipamentos, mas da balança especificamente é importantíssimo você ter o cuidado e, acima de tudo, estar treinando e capacitando os técnicos, né? Que são as pessoas que estão ali em contato diário com o equipamento, tá? E aí, Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os cuidados de rotina que a gente deve ter com as balanças, sobre os tipos de balanças. Pessoal, para quem pensa em colocar um laboratório, né? A mais baratinha, uma semianalítica, dá em torno ali de R$ 3.000. Qualquer laboratório, você Opções vai aí. trabalhar com 3, 4 balanças, pelo menos. Controle de qualidade, uma para a sala de tópico, outra para a sala de produtos de uso interno. Enfim, mínimo 3 balanças que você tem que ter ali para começar um laboratório, tá? Então, é um investimento relativamente alto, né? Balança. E aí, Daniel, me fala um pouquinho dos cuidados
cuidado diário, as diferenças entre as balanças, fala também um pouquinho da limpeza, né, que a gente deve trabalhar na rotina. Pronto, vamos lá. Como você muito bem falou, o balanço é um equipamento que às vezes as pessoas acham que começam achando que é um equipamento móvel, né? A gente até vai falar um pouquinho, um equipamento às vezes meio sem importância, mas uma gama ou uma miligrama, você sabe até melhor do que, uma miligrama pode significar entre você curar um paciente e você ter complicações com a droga que você está formulando, né? Tá. Então, assim, a questão das balanças, primeiro a gente acha que é importante diferenciar um pouco o que é balança analítica e o que é uma balança semi-analítica, né? Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Assim, as balanças semi-analíticas são aquelas balanças que a gente fala que pesam até miligramas, né? Normalmente ela vai até uma precisão de miligrama. As analíticas, a gente está falando de décimo de grama, de centésimo de grama, né, que seriam 5 casas decimais após a vírgula, né? Então, assim, são balanças de extrema precisão. As analíticas, né, elas sempre vêm com aquela capela, que a gente chama de capela, que são os vidros, né, aquela cortina de vidro, porque elas são tão sensíveis que a velocidade do ar-condicionado, por exemplo, é capaz de interferir no sistema de pesagem, às vezes a respiração do operador, se ele não estiver usando máscara, qualquer cortina de vento pode, a exaustão da capela, várias coisas podem interferir na pesagem, né? Então, isso é um cuidado que você tem que tomar com ela. Uma coisa importante, que acho que é a principal de todas, é que assim, a balança é um equipamento muito leve, normalmente, né? As balanças normalmente são equipamentos muito leves. E o pessoal tem mania de achar que balança é um equipamento móvel, né? Realmente você pode transportar uma balança. Chega de um laboratório para outro e faz exatamente. aquele rodízio, né? Você falou aí, tem 3 balanças, né? Aí a pessoa tem uma balança só, e aí daqui a pouco ela está pesando matéria-prima, daqui a pouco ela vai, tira a balança, passa algum produto, vai pesar produto semi-acabado, daqui a pouco ela tira, vai pesar produto acabado. E aí, assim, esse transporte para a balança, se você não fizer ele bem feito, isso em si já é prejudicial, né? Até a forma que você segura a balança, né? Eu até trouxe uma balança aqui, muita gente pega a balança vou até mostrar aqui, não sei se você consegue ver. Muita gente tem medo de transportar a balança segurando por aqui, assim, fazendo força no prato da balança, né? Isso é uma técnica que não é recomendável porque você imagina, uma balança analítica pesa 210 gramas. Né? Então, assim, imagine quanto pesa o seu dedo, quanto de força você está fazendo nesse dedo em cima desse prato. Né? Então, às vezes, eu comprei uma balança novinha, a balança está dando defeito. Às vezes, a forma que você transportou, a forma que você coloca em cima da mesa, dependendo da intensidade que você coloca em cima da mesa. Então, por isso que a gente recomenda que você não transporte balança. Né? Assim, você realmente não transporte. Se tiver que transportar, que você realmente pegue por baixo, leve como se fosse uma taça de cristal, né? Leva daqui e coloca ela em cima da mesa como se fosse uma taça de cristal, né? Teve até um comentário aqui, Daniel, eu acho que o nome é Alberto, ele colocou aqui que todo funcionário, todo técnico, deixa eu ver se eu acho aqui, todo técnico, todo operador deve saber o básico de boas práticas de manutenção. Também, Alberto, e esses detalhes como simples transporte, se necessário, é um detalhe que também vai influenciar na vida útil do teu equipamento, né? Então, é um simples detalhe de transporte, de limpeza também, né? Eu já vi, muitas vezes, o pessoal da limpeza, né? Ele, às vezes, Daniel, na nossa realidade, são pessoas que estão passando pela primeira vez, tem a primeira experiência na limpeza de um laboratório, já trabalha com serviços gerais e foi contratada para o laboratório. Então, muitas vezes ela não sabe, que na balança não pode, deve falar ainda, não pode colocar peso ali em cima do prato durante a limpeza também, assim como no transporte. E são cuidados que são, assim, são detalhes que fazem a diferença. Que mais, Daniel, que a gente precisa atentar? Partindo desse ponto que a gente não vai transportar a balança, vai transportar com cuidado, né? É muito importante também o que você vai colocar para pesar na balança, a forma que você vai colocar.
né? É até, assim, não só o cuidado de não fazer muito peso na balança, de novo, uma balança de 210 gramas. Às vezes você vai botar um becker, sei lá, vai botar alguma coisa... Um grau que é mais pesado, Exatamente. Então, porcelana, às vezes. pronto, aí você pega, sei lá, um objeto de meio quilo e coloca numa balança que é feita para pesar 210 gramas. Né? Então, e às vezes, mais do que isso, você solta o objeto, ele dá uma pancada no prato. Então, isso com o tempo vai empenando o prato, pode vir a dar complicação, né? A gente até, assim, as boas práticas farmacêuticas, né, as BPFs, elas falam em verificação diária do equipamento, né? Assim, essa verificação diária tem um sentido. Com peso padrão, né? Exatamente. A Anvisa, o Ministério da Agricultura, seja lá a que legislação você está ligado, eles sabem que a balança é um equipamento sensível e que interfere demais no processo, né? Então, você precisa tomar cuidado na hora de colocar e todos os dias verificar aquele equipamento. E aí, dependendo da sua rotina, você entra na fase da calibração do equipamento, né? Que depois a gente fala mais um pouquinho, tá? Outra questão importante é como você vai botar o material. Por exemplo, eu trouxe até uma balança aqui para vocês verem o estado que a balança chegou para a gente. Certo? Isso aqui é uma balança, né, de uma indústria, certo? Se o laboratório fosse meu, eu teria infarto, gente. Meu Deus. Certo? Então, aqui, aí você vê, assim, a balança não tem culpa de nada, de não pesar bem, né? Assim, você vê que tem, ó, coisas escorrendo pela lateral do prato. Então, isso entra no mecanismo da balança e trava o mecanismo da balança. E a balança tem um conjunto interno que chama conjunto de flexores, que é algo extremamente sensível. É muito mais fino do que uma lâmina de barbear, por exemplo. E isso, se incrustar, se a pessoa fizer força e empenar esse mecanismo, a balança não funciona. E muitas vezes, como a gente trabalha com equipamentos importados, a maior parte dos equipamentos são importados, né? Embora os fabricantes sejam nacionais, a mecânica vem importada. O conjunto de flexores é mais caro do que a própria balança. Porque você compra a balança como equipamento e os flexores você compra como peça de reposição. Então, às vezes, é um custo muito alto, o pessoal não entende, a balança nova deu problema, e às vezes é porque deixou cair produto, pó, vai pesar pó, e aí não coloca no recipiente adequado, daqui a pouco começa a cair pó por baixo do prato, e aí você não faz a limpeza adequada. Então, isso é muito importante. Pode danificar, né, Isso. A questão de fazer a verificação diária. Verificou, viu que a balança está fora, já chama um técnico para consertar, não fica usando a balança e corrigindo o tempo todo, porque isso só vai agravar a situação, né? Outra coisa que assim, não interfere tanto na manutenção, mas é um procedimento de pesagem, é obviamente ligar a balança pelo menos uns 30 minutos antes, né? Pelo menos 10, 15 minutos antes, para que o sistema, a balança é um equipamento eletrônico, ela precisa aquecer, para que ela realmente tenha precisão. Então, o ideal é você ligar a balança um pouquinho antes, né? O ideal seria 30 minutos antes, para que você consiga ter uma pesagem correta. Né? O que você vai colocar, para tentar não usar nada que seja reativo em cima do prato, né, para contaminar o prato, nada que possa danificar o equipamento, né? Excelente, Daniel. Daniel, fala um pouquinho de procedimentos de limpeza. O que é que eu devo orientar o meu profissional da limpeza sobre a balança, de forma que eu tenha um cuidado maior durante esse procedimento? Pronto, o ideal, a recomendação que a gente faz, o prato é um prato inox, né? Então, assim, o ideal é que você limpe com álcool, né? Você pode passar um álcool sem problema para limpar. Lembrando que se você tiver algum resíduo em cima do prato, o limpar, não é, vou até segurar a balança novamente aqui, quando você for limpar, o ideal é que você junte, né, o que porventura possa escorrer, você junte e retire, para você não fazer igual botar embaixo do tapete, você vai varrendo, vai limpando e vai caindo. Pode cair. Isso, pode cair na lateral do equipamento. Então, assim, álcool é a melhor solução. Ainda é você manter o equipamento sempre limpo. Se cair algo mais agressivo no prato, o ideal é que você retire o prato, né? Alguns pratos são removíveis, né? Você retira o prato e limpa esse prato fora da balança. E você vai ter que fazer mais força, vai ter que friccionar, e isso vai pesar no mecanismo da balança, né? Isso acaba interferindo. Como é inox, você limpa como inox. Inox você lava com água e detergente neutro. Seria o básico do inox, né? Certo. E aí, se isso não resolver, você pode usar algum produto mais abrasivo, né? Um tipo de braço, alguma coisa desse tipo, mas
sempre tomando cuidado de não empenar o prato. Porque se você empenar o prato e ele der o que a gente chama de agarramento, perdeu o prato. Né? O agarramento, para quem um termo que é um termo um pouco mais técnico, é se o prato começa a encostar nas laterais do equipamento, está uma diferença de pesagem tremenda. Né? Então, às vezes, o empeno do prato dá uma diferença de pesagem. Né? Então, é um outro cuidado que você precisa ter. Excelente. Daniel, até tá um pouquinho fora do script, mas balança é algo que é essencial, né, dentro da nossa prática de manipulação. Então, eu queria puxar um pouquinho para a balança nessa nossa live. Quando o empresário ele vai adquirir uma balança, o que é que tu sugere que ele deve considerar? Qual o peso máximo que a balança deve ser trabalhado, se ele deve adquirir uma analítica ou semi-analítica, do seu ponto de vista, né, técnico, para dentro da necessidade dele. Qual é aquela balança que você tem uma maior... Se existe alguma balança que há uma maior confiabilidade, né? Que a gente não vai entrar em marcas, mas existem aquelas já de referências ou não? Existem, sim, as balanças que a gente considera top de linha, né? Existem as balanças muito boas, né? Que estão um pouquinho abaixo dela, mas são muito boas. Existem as balanças mais baratas. A gente não vai citar, posso citar das que a gente representa. Por exemplo, a House é uma balança muito boa, a Libratec é uma balança muito boa, né? Urano é uma balança muito boa. Então, existem fabricantes que são Digitron, é uma balança muito boa. Então, existem balanças de determinadas marcas. E como as balanças, cada balança, embora elas pareçam iguais, cada balança tem uma portaria. Então, o fabricante, por exemplo, assim, a Urano, ela vai fazer uma balança. Ela faz um projeto daquela balança e manda para o Inmetro. Quando o projeto é aprovado, ele constrói aquela balança. Ele quer mudar um pouco o peso da balança. É outro projeto, outra portaria. Então, ele vai adequando. Então, cada balança tem o seu projeto, cada fabricante tem o seu projeto. Então, você vê que existe uma gama de modelos diferentes. A primeira coisa que você precisa saber é o que você vai pesar, né? Que produto você vai pesar. Depois, o volume disso, né? Como a gente falou aqui, uma balança analítica, 210 gramas. A pessoa pode dizer, vou logo comprar uma analítica porque não vai falhar, vai pesar beleza, eu vou pesar queijo. Aí você vai pagar 4 mil, 8 mil, 12 mil, tem balança de 80 mil reais, você vai pagar para pesar queijo? Não faz sentido. Né? E você nem vai conseguir, porque o limite dela é 210 gramas. E tem outro ponto, por exemplo, para pesar, você deu o exemplo do queijo, né? Vou especificar um pouco mais a nossa área. A gente tem uma ideia de que muitas pessoas, eu vou adquirir uma analítica que ela é mais precisa. Entretanto, por exemplo, para eu manipular um creme, uma loção, normalmente eu já peço diretamente utilizando um utensílio que é o grau e o pichilo, né? O grau que é de porcelana mais pesado, então não vai servir para o teu laboratório. Então, às vezes, eu já vi muito, Daniel, pessoal, durante a compra de equipamentos, deixar encostado lá porque não utiliza. Então, a balança analítica, né, já é mais utilizada no controle de qualidade, né? Isso é o Então, quando você falou o que eu vou pesar em cada setor é importante para a tomada de é importantíssimo para saber que tipo de balança eu vou adquirir. Muito bom. E também o tamanho do objeto a ser pesado. Existem balanças de pratos redondos, retangulares, quadrados, maiores, menores. Às vezes você compra uma balança muito grande para pesar algo pequeno, às vezes você compra algo muito pequeno para pesar um objeto maior. Então, você saber o volume, né, do que você vai pesar, o peso do que você está querendo, que tipo de material e se você realmente precisa de uma analítica ou você não precisa. E precisando, qual a precisão desse equipamento? A gente falou, né? Assim, a semi-analítica vai até miligrama. A analítica vai décimo de miligrama, centésimo de miligrama. Mas eu preciso comprar uma analítica? Eu preciso comprar centésimo de miligrama, né? Eu preciso comprar uma analítica com precisão na última casa decimal, né? Então, assim, a precisão do que você precisa, o que você vai fazer, também é importante, né? Até, estou vendo aqui, Alana, tem uma pergunta aqui da Raquel,
acho que é a Raquel Chaves, ela diz, não sei se abordaram sobre o cuidado com pesar a quantidade superior e ficar retirando, né? Sobre pesar a quantidade superior e ficar retirando. Imagino que isso seja essa questão de você... Uhum. Pode falar. Assim, imagino que você seja, sei lá, colocar sobrepeso na balança, ou você realmente, sei lá, vai pesar 100 gramas e bota 120 gramas, e aí tem que ir retirando aos poucos, né? Uhum. Isso. O cuidado é só você realmente não fazer peso na balança, peso demasiado. Como você vai retirar isso? A balança tem que ser precisa indo e vindo, digamos assim, né? Tanto no ciclo ascendente como no descendente, ela tem que ter precisão para isso. O cuidado é realmente não evitar impacto. A balança não é um equipamento para impacto, né? Perfeito. Certo? Excelente. Daniel, agora vamos para estufas e autoclaves? Ou você tem mais algo a acrescentar em balanças? Não, tranquilo. Acho que para balança... É isso, só a questão da calibração, que a gente já ficou de falar depois. A periodicidade de calibração do equipamento, né, para lembrar, a calibração é quando eu comparo o meu padrão de referência, que está ligado ao Inmetro, com o que o equipamento é capaz de fazer, né? Então, assim, a periodicidade de calibração, até onde eu sei, não existe uma norma específica que determine a periodicidade, né? O que o usual é no máximo 1 ano, né? Isso seria usual. Mas, assim, tem empresas que calibram mensalmente, trimestralmente, semestralmente. E também a legislação vigente, né? Por exemplo, farmácia com manipulação, a gente trabalha com calibração ou manutenção, uma manutenção preventiva pelo menos de 3 em 3 meses. Né? Uma dúvida até minha, o que é que vai diferenciar o Inmetro para uma empresa que eu contrato, né, como vocês, para fazer essa manutenção preventiva? Pronto, essa sua pergunta aí foi excelente, muito boa. Primeiro, o importante assim, a manutenção preventiva, quando você faz a manutenção preventiva, como eu estou tentando prever algo, né? Então, você fazer a manutenção preventiva lhe garante, ou pelo menos dá um pouco mais de confiabilidade de que quando você for efetivamente calibrar a balança, ela está ok. Ou quando você for objeto de fiscalização, sua balança vai estar ok. Porque o técnico ele limpa a balança, ele verifica os mecanismos, ele faz uma checagem de peso. Então, mesmo ele não efetuando a calibração na manutenção preventiva, dependendo do contrato, ele faz uma checagem. Se a balança estiver fora, a gente já traz ela, né? Às vezes ela não está zerada, como a gente diz, mas ela ainda está dentro da margem de tolerância. E aí na manutenção preventiva a gente traz isso de novo mais próximo da margem e garante que você consegue chegar na calibração bem. Certo? Deixa eu só te interromper um pouquinho. Não esperem, pessoal, quando vocês forem verificar o peso, não esperem dar diferença de peso para fazer essa manutenção. Manutenção deve estar dentro das boas práticas de vocês. A manutenção, periodicamente, deve ter feito essa manutenção preventiva, como o nome já está falando, né, Daniel? Não esperar dar problema para chamar, né, a empresa... Oi, pode falar. Não esperar para virar corretiva, né? Que é depois que quer, já virou manutenção corretiva, né? Tem que fazer preventiva. E a questão dos laboratórios é assim, o Inmetro, toda balança, ela vem lacrada pelo Inmetro, quando ela é nova. Ela vem um lacre, certo? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Tem que olhar, toda balança tem um lacre, né? Que é uma garantia de que aquele equipamento foi selado pelo Inmetro, certo? Então, assim, ele foi selado e você tem a confiabilidade do equipamento. A balança, quando chega, mesmo a balança nova, ela tem que ser calibrada, certo? Porque tem a questão do transporte, que a gente falou, ela vem às vezes do Rio Grande do Sul, então imagina a qualidade da nossa estrada, do nosso transporte. Então, assim, ela precisa ser calibrada por uma empresa autorizada pelo Inmetro, certo? Quando você for contratar uma empresa para calibrar o seu equipamento, você precisa exigir que ela lhe mande o certificado de autorização do Inmetro. Nesse certificado consta em quais faixas a empresa foi certificada por ele, né? Na verdade, foi autorizada por ele a realizar a calibração do seu equipamento. Por exemplo, a Impreg, nós somos autorizados de balanças analíticas, né? Então, de centésimo de miligrama até 200 mil quilos, até balanças rodoviárias, certo? Assim, no Ceará,
somos dos únicos, só tem 2 nessa faixa, nós somos um dos 2 que está nessa faixa toda, porque a gente faz a gama completa de sistemas de pesagem. A gente até brinca, se você quer pesar qualquer coisa, não importa, a gente tem a solução para você, certo? Então exija, porque tem muita gente, o que acontece? Tem muita gente que entende de eletrônica, sabe onde compra as peças do equipamento e diz que conserta a balança. Essa pessoa vai lá, pode ir na sua farmácia, vai romper o lacre, porque ele tem que romper para consertar a balança. Ele vai romper o lacre, vai consertar o equipamento e vai, às vezes, tentar fazer uma gambiarra no lacre. E aí, se o Inmetro chegar e ver que esse lacre foi rompido, você é multado. Certo? Então, assim, exija que a empresa lhe emita um certificado de calibração. Certo? Você precisa, um atestado de autorização do Inmetro. Exija dela. Tem muita gente que faz calibração, no que diz que faz. Às vezes, a pessoa até presta o serviço, mas deu problema, mas eu não conserto. Então, assim, você acaba caindo na mão de algumas pessoas que não têm a perfeita índole do negócio. Mas é muito importante ver essa observação, Daniel. Muito esse importante. aqui, por exemplo, não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui na tela, mas aqui tem o nome da gente, o Imperium, certo? E esses lacres têm um numeração atrás, certo? Para você ter uma ideia da importância disso aqui, esses lacres e os selos, né? Aqui, os selos reparados, certo? Sim. Então, quando eu faço a manutenção do equipamento, eu emito ordem de serviço onde eu coloco o número do lacre e o número do selo reparado. Esse selo só tem quem é autorizado pelo Inmetro, certo? Para você ter uma ideia da importância do selo, por exemplo, se eu perder um selo desse, eu tenho que abrir um boletim de ocorrência e entregar ao Inmetro. Dizer, eu perdi, então, o selo número tal, eu perdi. Certo? Assim, não, eu não posso simplesmente perder e deixar para lá. Eu tenho que abrir um boletim de ocorrência, a polícia mesmo, e enviar para ele, o selo tal eu perdi. Todos os outros eu mando relato. Eu vou lá e me dá o selo, sei lá, pego 100 selos, numeração de 1 a 100. E no final, de períodos em períodos, eu vou lá e entrego, o selo tal, eu usei em balança tal, selo tal em tal canto, selo tal em tal canto, se eu perder alguma boletim de ocorrência. Então, assim, não é uma coisa que o Inmetro bate muito pesado, né? A Anvisa também bate, o MAPA também bate, então, não é qualquer equipamento. Perfeito. Aí, só para fechar essa parte, Daniel, gente, é importante ficar claro também que o fato de você estar fazendo a verificação diária e colocando um pezinho padrão na tua balança, isso não é calibração. Às vezes o pessoal confunde, Daniel. Exatamente. Isso é verificação diária, né? Oi? Isso é uma verificação que você está fazendo. Isso legalmente não tem nenhuma embasamento para liberar a sua balança, né? Você está simplesmente verificando. Você tem que fazer, né? A norma manda, né? Mas não é um certificado de calibração. Perfeito. O certificado de calibração, até lembrando, o certificado de calibração, ele tem que constar qual é o equipamento que foi calibrado, a empresa que calibrou, obviamente, o nome da empresa dona do equipamento que está sendo calibrado, certo? Os dados do equipamento, o resultado da pesagem que você fez e tem que constar qual foi o padrão utilizado pela empresa. Então, se a Imperium tem os padrões, nós temos os nossos padrões. Então, nosso certificado, você vai ver lá, padrão MA1, por exemplo. Então, você vai saber que aquele nosso padrão MA1 foi calibrado dentro da rede das leis de calibração pelo Inmetro ou por alguma empresa acreditada que possa fazer isso. Então, se esses padrões são rastreáveis, né? Não, o seu padrão do laboratório, por exemplo, eu calibro o padrão das farmácias, né? Mas a farmácia não pode calibrar o meu padrão. O meu padrão eu mando para alguém que está num nível superior a nós, normalmente o Inmetro, né? Que a gente manda para eles, certo? Isso é importante que esteja lá e você verifique a validade do padrão. Se a empresa está usando realmente o padrão que está dizendo que está usando e se ele está dentro da validade, certo? Perfeito. E o Inmetro, ele vai mais para verificar. É isso? A visita que o Inmetro faz anualmente, normalmente anualmente, nos laboratórios. Isso, normalmente o Inmetro fiscaliza, na teoria, o Inmetro fiscaliza todas as balanças de todos os setores anualmente, né? Ele faz a calibração dele, mas a calibração dele normalmente é até mais uma verificação do que uma calibração, porque se estiver fora, ele não corrige. Ou se tiver que a sua tolerância seja 2, por exemplo, e você já está em 2, ele não vai corrigir. Ele vai, beleza, nesse momento está ok. Que há 2 dias ela não está mais. Então, assim, ele faz basicamente uma verificação, mas ele emite um certificado de calibração, mas aqui é uma verificação. Se estiver fora, ele não vai corrigir.
ele vai simplesmente lhe dar um tempo para resolver ou avaliar o TUA, dependendo do seu, se é recorrente ou não, né? Exato. Daniel, Oi. nossa, é tanto assunto que eu acho que essa live vai ficar pequena para o tanto de informação que você está nos Tranquilo. proporcionando, tá? Mas aí para quantas você quiser, sem problema. Obrigada. Daniel, me fala um pouquinho da diferença, tá, entre estufas e autoclaves. Muitos empresários que estão montando laboratório, eles chegam, né, com essa dúvida: Alana, é melhor eu adquirir uma estufa ou um autoclave, né? Uhum. Me fala um pouquinho da diferença, você com um olhar, né, de engenheiro, com expertise na área. Pronto, vamos lá. Oi, Isabela, tudo bem, minha amiga? Sim, parceira, Eu estou parceira de comunidade. rodeada de pessoas de excelência. Isabela, Daniel, quanto de gente já passou por aqui, fantástica, né? Graças a Deus. E o mundo ainda colocou vocês vizinhas aí sem Pois saber é, que que já são sorte eu vizinhos. tive, hein? Que sorte eu tive. Minha vida, segurei, eu peguei, grudei na Isabela, não largo mais, que eu falo para ela. Só tem a pessoa junto. Vocês duas são top demais. Assim, muita gente boa, Maria, Leandro Cambeiro, tem um bocado de gente da família aqui entrando, no Alberto, tem muita gente. Depois a gente Uma manda coisa pro pessoal. boa. Show. Pronto, vamos lá. A diferença de autoclave para estufa. Basicamente, a autoclave é uma esterilização por calor úmido, que a gente chama, né? A autoclave é uma esterilização por calor úmido, onde eu até brinco para tentar explicar de forma mais didática. A autoclave é uma espécie de uma panela de pressão, né? Você pega a água, coloca dentro de um equipamento, você vai aquecer esta água vai virar vapor de água, e esse vapor esteriliza o seu material, seja lá o que você quer esterilizar. Normalmente se esteriliza a 121 graus ou 134 graus, depende do processo que você está adotando. E o tempo também depende. A estufa é uma esterilização por calor seco, né? Então, é uma esterilização que estufas de esterilização, de secagem, de despirogenização, né? Mas vamos lá, a estufa você trabalha até 250 graus, 300 graus, depende do que você for fazer. Mas é um calor seco. Não tem água no processo, né? Então, basicamente, a diferença entre estufa e autoclave é que uma é calor seco, que é a estufa, e a outra é calor úmido, que é a autoclave, né? E aí, tem coisas que não podem ser submetidas a 250 graus para serem esterilizadas, por isso você parte para esterilizar com autoclave, e tem coisas que não podem ser umidificadas por autoclave, e você parte para esterilizar por estufa, né? E, obviamente, se você quer secar alguma coisa, você tem que usar uma estufa, né? Você usar uma estufa de secagem para secar vidraria ou algo desse tipo, né? Cuidados, Daniel, cuidados que a gente deve ter com esses equipamentos, de forma geral. Pronto, vamos lá. Até gosto de dar um exemplo dos cuidados. Uma vez eu fui em um laboratório e a pessoa disse que estava com problema em 5 equipamentos lá, certo? E quando eu cheguei lá, dos 5, 3 dos equipamentos, o problema era mal utilização, certo? Assim, o equipamento não tinha problema, o equipamento só estava sendo mal utilizado. Um campeão de mal utilização são as estufas, infelizmente, assim. A estufa é uma caixa, digamos assim, né, com resistências que aquecem aquele ar dentro, algumas têm ventilador de circulação dentro para que o ar possa homogeneizar melhor a câmara, outras não têm, mas elas vêm normalmente com as prateleiras perfuradas, né? São telas ou são chapas perfuradas, e o pessoal acha ruim porque coloca o vidro é pequeno e fica caindo nos buraquinhos, e aí a pessoa vai lá e bota papel alumínio para fechar as prateleiras das estufas. Ou coloca bandeiras muito grandes. Daniel. Assim, eu sei porque isso é direto, a gente pega isso direto. E isso é um crime, assim, né? Em Pernambuco, isso é um crime, porque aquelas prateleiras são furadas para que o ar quente possa circular dentro do equipamento. Então, normalmente, as resistências estão embaixo do equipamento, ou nas laterais, ou em cima. Então, ela aquece e aquele calor, aquela temperatura vai descendo homogeneamente até o fundo do equipamento. Ou, normalmente, estão embaixo e vão subindo. O calor aqui sobe, o frio desce, né? A gente aprendeu desde novo. Então, normalmente, as estufas estão embaixo, as resistências estão embaixo.
Se você bota uma prateleira totalmente fechada, ele vai esquentar até a prateleira, da prateleira para cima não esquenta. Não tem como, certo? Então, assim, isso é um dos cuidados básicos, assim, de manutenção. A questão de colocar produtos dentro da estufa também, às vezes você coloca algum frasco e você coloca a temperaturas acima de 100 graus e aquilo ferve, e esse material derrama, cai em cima da resistência. E isso vai incrustando a resistência de uma forma que a resistência vai perdendo eficiência. A resistência é um componente metálico, né? Para quem não conhece, é um componente metálico que eu coloco energia nela e ela aquece. Se eu começo a colocar líquido, ela vai incrustando, então você imagina como se eu fosse isolando aquela resistência. Então, cada vez ela vai ter que trabalhar por mais tempo para conseguir atingir a mesma temperatura. Quanto mais ela trabalha, mais rápido ela se acaba, né? É um fato. E, às vezes, cai alguma coisa corrosiva que destrói essa camada da resistência e ela simplesmente queima. Ela fura e queima, né? Então, assim, essa questão de incrustar a resistência, a questão do que você vai colocar dentro, de não barrar a circulação de ar, seja ela forçada ou não forçada, você tem que, mesmo que você trabalhe com bandejas, você tem que deixar espaço entre as bandejas para que o ar possa circular. As estufas, em geral, ela tem um medidor de temperatura só, que normalmente fica pelo meio da câmara, né? Pode ficar embaixo, pode ficar no meio, mas normalmente fica embaixo ou no meio da câmara. Então, quando você vê lá o controladorzinho de temperatura marcando 37 graus, por exemplo, ou 200 graus, aquela temperatura é a temperatura daquele ponto onde o sensor de temperatura está, certo? A estufa em si, para você saber se ela é homogênea ou não, né, a temperatura inteira, você precisa fazer algo que chama de qualificação térmica, que é um outro processo, né? Você precisa colocar sensores distribuídos ao longo do equipamento para saber as temperaturas exatas. Então, imagina, se o seu sensor está aqui e você colocou uma prateleira fechada em cima, você vai dizer, da prateleira para baixo, beleza, está 37 graus. Da prateleira para cima, não está 37 graus. E você vai achar que está, vai colocar lá o seu meio de cultura, ou se você estiver esterilizando, vai colocar lá o seu produto e vai achar que está esterilizando, e na verdade você não está esterilizando. Certo? Então, assim, é muito importante também, muita gente utiliza, principalmente farmácias de manipulação, a gente vê muito usar um termômetro de conta-prova, né? O pessoal coloca um termômetrozinho em cima, com a haste para dentro do equipamento, né? Que o pessoal diz, meu termômetro está marcando diferente do termômetro da estufa. Pode acontecer por isso, às vezes o termômetro da estufa está no fundo do equipamento e o seu está lá em cima. Né? Então é normal que exista uma diferença de temperatura. Obviamente essa diferença não pode ser muito grande, porque senão você vai estar, o controlador está com 37, lá em cima você vai estar com 32, né? Ou vai estar com 120, lá em cima com 100. Então você não vai estar eficiente, né? Até o Alberto está falando que fala a parte da calibração dos termômetros. Vamos chegar lá, Alberto, vamos chegar lá. Muito boa essa observação. Muitas vezes o pessoal acha que tem que dar exatamente o que está marcando lá no medidor. Na realidade, ele aponta até onde a temperatura vai naquela estufa, mas pode ter uma pequena variação interna na temperatura, né, Daniel? Normalmente se varia 1 grau dentro da câmara toda, se varia 1 grau, 2 graus, isso é uma coisa que, dependendo do equipamento, a gente até considera normal, né? Normal, né? Às vezes a gente pega variações de 10 graus ou mais, né? Certo? Esta posição do sensor é muito importante no processo que você vai usar. E às vezes, tem umas estufas mais antigas que o sensor ficava solto e alguém, por desconhecimento, pega o sensor, dobra ele para baixo e encosta na lateral da estufa, por exemplo. Então, ali você já não está mais medindo a temperatura que o fabricante propôs a medir. Você está medindo a temperatura da lateral da estufa. É uma outra temperatura diferente. Entendeu? Então, assim, o posicionamento do sensor, o posicionamento do seu sensor também é importante, né? A calibração, certo? E eu utilizo muito, eu particularmente utilizo muito estufa, Daniel, para estudos de estabilidade, né? E faz total diferença, né? A gente trabalhar com uma estufa, né? Com
com precisão, né, em questão ela coloca a temperatura que ela está colocando, se realmente aqui está a temperatura interna, obviamente, e vai influenciar, obviamente, na qualidade do estudo. Você fala, só te interrompendo, você esqueceu o termo estabilidade, né? Esse é um termo que as pessoas deveriam guardar na cabeça. A estufa, normalmente, é um equipamento. Existem estufas de bancária, que são equipamentos menores, existem estufas maiores, né? Mas a estufa é como se fosse uma geladeira que esquenta, né? Então, o pessoal precisa tomar muito cuidado também no momento de abertura das portas das estufas. As estufas melhores, digamos assim, ela tem aquela porta de fora e tem uma porta de vidro por dentro. Aqui tem um sentido, né? Eu quero ver o que está dentro da estufa, eu abro a porta de fora, olho pelo vidro e rapidamente fecho a porta. Quando você for carregar uma estufa ou descarregar uma estufa, se prepare para o que você vai fazer para que você passe o mínimo de tempo possível com aquela porta aberta. Porque não é assim, exagero, nós fizemos testes, isso até na época que nós trabalhamos lá na Intervest, na Sharing, né, nós fizemos testes de equipamentos que variam 20, 30 graus, certo? Só no momento do carregamento. Porque a pessoa abre a porta, deixa a porta aberta, se levanta, vem na bancada do lado, volta, coloca o material, vai de novo. E às vezes coloca, em outro ponto, coloca uma carga muito grande de material no equipamento pequeno. Então, até que o equipamento consiga recuperar toda a temperatura, ele vai ficar fora. 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, depende do tamanho da carga. É como uma geladeira da casa da gente. A gente chega com as compras, coloca dentro, naturalmente elas não esfriam na hora, elas passam um tempo. A estufa é a mesma coisa, ela também precisa de um tempo. Às vezes você carrega, vou deixar 15 minutos. Esses 15 minutos não foi nem suficiente para a gente ficar morno, porque não deu tempo, era carga demais, né? Ou você deixou a porta muito tempo aberta. Excelente, muito boas qualificações. Gente, que aula, viu? Que aula que nós estamos tendo. Daniel, nós temos mais 2 pontos para trabalhar, para conversar, que são os medidores de temperatura, né? Os termohigrômetros e também as cabines exaustoras. Eu vou combinar, como o nosso tempo já está extrapolado, Daniel, e para a gente conversar de forma mais tranquila e passar tudo eu vou falar até o contrário, para nós absorvermos tudo que você tem de contribuir com informação, a gente vai fechar com os medidores de temperatura, tá? Certo. E aí a gente pode marcar, né? Claro, se você tiver disponibilidade, uma outra data para trabalhar os exaustores, né? As cabines de exaustão. E de repente a gente pode. A Ana colocou aqui, perguntou sobre a calibração de vidrarias. A gente nem programou para hoje calibração de vidrarias, mas a gente pode abordar também em uma outra live, tá? Então, a gente vai finalizar com os medidores de temperaturas, né? Eu preferi não ficar contando o tempo para a gente realmente absorver o máximo de informação. Mas a gente combina, teremos aí outro momento. Quantas necessárias? Estamos aqui para dividir mesmo. Show, meu amigo. A gente aqui soma, né? Tranquilo. Os medidores de temperatura, a gente também pulou um pouco autoclave, a gente pode falar um pouco mais na outra. Pronto, perfeito. Os medidores de temperatura, que é outra coisa que é muito utilizada em laboratórios, um dos principais, vamos lá, a calibração, obviamente, né? Assim, você garantir que aquele seu medidor está realmente medindo o que você se propõe a fazer com ele é importante. Se você só consegue calibrando, né? De novo, calibrar é comparar. Nós, por exemplo, como é que nós calibramos? Nós temos um forno que gera uma temperatura, né? E eu tenho um sensor que tem que ser, no mínimo, 10 vezes mais sensível do que o seu instrumento. Então, eu coloco o meu sensor, eu coloco o seu e comparo os dois. E digo, seu instrumento está bom ou seu instrumento não está bom. Isso é o básico da calibração. Certo? Então, assim, é o básico do cuidado do instrumento. Você precisa usar instrumentos de temperatura calibrados. A escolha do instrumento que você vai usar é extremamente importante, é como balança. Se você pegar um termômetro, até peguei um termômetro mais simples aqui para você ver, ele normalmente vem no verso dele, aqui, as especificações, onde ele diz a exatidão dele, ele diz aqui, esse termômetro aqui, ele diz
eu aceito, né, o fabricante, assim, eu aceito que eu marque 2 graus de diferença quando eu estiver marcando 200 graus, por exemplo. Então, assim, esses 2 graus de diferença servem para o seu processo ou não servem? Você que tem que definir, né? Certo. Normalmente eles marcam 1 grau, meio grau, tem o range, ele muda no range. Então, assim, a primeira coisa é você saber o instrumento que você vai medir. Esse instrumento aqui, por exemplo, ele tem uma haste, como todos os medidores de temperatura. Essa haste, você tem que tomar muito cuidado para ela estar sempre limpa. É muito parecido com aquela questão da resistência da estufa. Se você começa a incrustar a haste, você vai criando uma barreira e o que você está medindo não efetivamente entra em contato com a haste. Né? Então, a temperatura que você está medindo pode não ser a temperatura real. Você está achando que está medindo algo, mas a haste está tão suja que você não está medindo. Certo? Então, assim, você tem que manter a haste sempre limpa. O termômetro que você usa para medir uma sala, por exemplo, a temperatura de uma sala é um termômetro. Tem uma precisão normalmente de 1 grau, 2 graus, porque você está preocupado com o ambiente. O termômetro que você usa de vidro, por exemplo, de bulbo, né, que você usa para medir uma estufa, tem um termômetro que tem 0,1, 0,2 de precisão. Então, assim, são classes totalmente diferentes, né, que você precisa tomar cuidado. Um outro termômetro muito comum, até acho que a indústria farmacêutica, em laboratório de manipulação, usam menos, são os que a gente chama de pistola, né, aqueles termômetros pistola infravermelhos. E tem um aqui também, para quem não conhece, esse rapazinho aqui, que você simplesmente mira, aponta, vou até apontar na parede. Tem um laserzinho, não sei se está dando para ver, marcando na parede lá. Esses termômetros você mede a distância, mas eles têm uma precisão menor pela natureza deles, certo? E na lateral, ele tem uma instrução que muita gente não usa, não lê. Que ele diz que, por exemplo, esse aqui no caso, ele está dizendo que a 1 metro de distância, ele mede 1 centímetro. Certo? A 2 metros, ele mede 2. Então, à medida que você vai aumentando, ele vai aumentando o que ele está medindo. Então, se você quer medir uma coisa muito específica, você não pode ficar muito longe. Porque a sua área de medição vai ser muito maior do que o ponto que você quer medir. Então, você não está medindo corretamente. Então, assim, os termômetros também têm manual de instrução. O pessoal às vezes acha que é só chegar e colocar, né? O termômetro também tem manual de instrução. Os termômetros têm tempo de estabilidade, né? Nem todos os termômetros têm a precisão imediata, tem sensibilidade imediata, que você coloca no líquido e ele passa a medir. Né? Até, por exemplo, termômetro clínico, né? Você coloca embaixo da axila e tem que esperar 3 minutos e meio. O fabricante está dizendo, não, daqui a 3 minutos e meio eu lhe garanto que você está medindo o que você quer. Antes disso, eu não lhe garanto a medição. Então, você precisa tomar esse cuidado com o que você está lendo, né? Com o instrumento que você vai usar. Certo? Outro cuidado, obviamente, na escolha é que temperatura você quer medir. Né? Existem termômetros para milhares de temperaturas diferentes, de negativas a extremamente positivas. Então, você precisa escolher um termômetro que esteja dentro de um range que você quer medir. Certo? Não adianta, de novo, comprar o supra-sumo dos termômetros para medir uma coisa simples. Né? Daniel, uma das práticas muito exigidas dentro do laboratório com manipulação são os termohigrômetros, né, os medidores de temperatura e umidade do ambiente. E, inclusive, como todo laboratório, isso está dentro das boas práticas, o monitoramento da temperatura, da umidade de temperatura, e muitas pessoas confundem, né? Eles não zeram diariamente o termohigrômetro, ele tem que medir diariamente a temperatura máxima, mínima e a média, né? Então, se você não zerar diariamente aquela... Ele não vai dar uma... Oi? Tu pode falar sobre isso? Tem um botãozinho de reset lá, né? Se você não der reset nele, aquela temperatura é histórica, digamos assim. Então, se você não der o reset, ela está marcando a última vez que você resetou o instrumento. Né? Aquilo não é a medição diária. Né? Aquilo não é a sua medição diária. Pode não representar a sua medição diária, né? De novo, é um cuidado é muito mais de procedimento do que do equipamento em si. Né? Pessoal que trabalha com controle de temperatura,
exemplo, quem faz monitoramento 24 horas, aquela questão que a gente falou das estufas, de abrir e fechar a porta, também vale para as salas, né? Tem gente que às vezes, a minha sala está fora. Beleza, quanto tempo você ficou com a porta da sala aberta? Né? Quanto tempo você fechou? Que carga você trouxe para dentro da sala? E aí, você realmente está usando o instrumento adequado para medir a sala? Não adianta você colocar... As salas, a gente normalmente trabalha com um grau, né? Trabalha com medição de grau, décimo de grau. Então, não adianta você comprar um termômetro digital com 3 casas de precisão para medir uma sala. Você vai passar o dia todo variando e aquilo não lhe dá... Não necessariamente a senhora está fora por conta daquilo. Né? Perfeito. A Isabela colocou aqui até uma questão interessante. Você falou de medidor de temperatura, né? Sobretudo em tempo de Covid, muitas empresas estão buscando adquirir para monitorar a temperatura de seus colaboradores, né? Exatamente. Isso aí até algumas empresas procuraram a gente. Infelizmente, a gente não tem, porque acabou no mercado. Todo mundo voou para cima. O nosso fornecedor, por exemplo, a gente foi atrás, está tentando negociar com ele, mas ele tinha prometido no final de junho, né? Assim, a entrega dos instrumentos, porque tem muita gente procurando, é uma demanda muito grande, e até, Isabela, lembrando assim, esse pistola industrial, embora o princípio de medição seja o mesmo, né, é uma medição sem contato, né, esse pistola não serve para medir pessoas, certo? A emissividade dele, que é outra coisa mais técnica, a emissividade dele é diferente, você não consegue ajustar para medir pessoas. Ele não é, toda vida que eu medir vai dar 2 graus. Não existe isso. Ele não serve. Ele serve para medir equipamentos, superfícies sólidas, né? Medir pessoas, você tem que ter o específico de pessoas, né? Excelente. Daniel, eu acho que simplesmente eu vou ter que marcar pelo menos mais 2 lives, porque o pessoal está pedindo aqui muitos temas, né? Calibração de vidraria, falar só para medição de temperatura, mas com certeza teremos outros momentos, a gente já vai ver uma outra data para a gente conversar mais sobre temas que ficaram faltando. Como eu já previa, eu pensei, Daniel, eu acho que a gente não vai conseguir falar sobre tudo, mas vamos, não tem problema. Estamos aqui para... Gente, o Alexandre está pedindo o seu contato. Por favor, tem como você escrever aqui, ô Daniel? Eu passo o contato para ele, tranquilo. O Alexandre trabalhava com a gente lá na internet, fazia a qualificação das nossas salas limpas lá. O Briega, gente boa demais. Pessoal, para quem tiver interesse em conversar melhor com... Só um momentinho aí, produção. É isso que dá as coisas de trabalhar em casa, né? Para quem tiver interesse em saber mais, em entender sobre o que a Imperium faz, entre em contato. Pode ser direto no Instagram do Daniel aqui, né? Que é o Daniel... o Instagram é Daniel de Alencar Bonfim, que é meu nome completo. Né? Ou se quiser dar uma entradinha no nosso site lá, imperinstrumentação.com.br, e aí eu passo um e-mail para o contato imperinstrumentação.com.br. Quem lê o e-mail sou eu, né? Mesmo. Certo? Pode entrar em contato comigo, ou se quiser passar uma mensagem para a Alana me bota no circuito. Né? Pronto. Excelente. Daniel, muito obrigada. Essa live foi de grande valia, tá? Muita informação contundente, de qualidade. Isso já era esperado, né? A sua experiência, sua expertise realmente é fantástica. E queria agradecer a você que nos acompanhou até o final, tá? E com certeza, Daniel, eu vou te perturbar para a gente fazer uma nova live, viu? Obrigado, meu amigo. Se você achar necessário. Obrigado a você, obrigado aos meus sócios que fizeram a empresa parar um pouquinho o ruído para que a gente conseguisse conversar, né? Porque... E teve toda uma logística, né, em cima disso. Obrigada a toda a equipe do Império. Obrigado à família que acompanhou, aos amigos que mandaram mensagem, as dúvidas do pessoal, e nós estamos sempre abertos para dividir conhecimento. Para mim, sempre é assim, o que a gente divide, a gente soma. Não tem erro. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, Daniel. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.